Queridos irmãos e irmãs, a reflexão da liturgia de hoje, da sexta-feira, da semana de Pentecostes, nos convida a refletir na realidade difícil que o cristão viverá durante a sua vida aqui na Terra. No entanto, o que nos anima é a promessa de Deus, que estará sempre conosco, nunca nos abandonará. E nós encontramos na primeira leitura, de fato, essa palavra se cumprindo na palavra de São Paulo, já que Jesus dizia, quando ele estava com seus discípulos, que eles seriam perseguidos e seriam levados como espetáculo para o mundo, aquilo que São Paulo vai afirmar depois em uma das suas cartas. De fato, o cristão se torna um espetáculo para o mundo no sentido de perseguição, sofrimento, porque a leitura coloca que São Paulo foi entregue pelos judeus ao governador Festo. E Festo estava preparando São Paulo para enviá-lo a Augusto César, que era o imperador, porque Paulo tinha apelado a César para ser julgado diante das acusações feitas à sua pessoa. Mas o que é fundamental na primeira leitura de hoje é nós meditarmos olhando para as nossas próprias vidas. Qual é a causa do meu sofrimento? Qual é a causa das dificuldades que eu enfrento com outras pessoas? É por causa de Jesus ou é por causa dos meus pecados? Olha o que vai dizer o governador. Disse assim: os judeus entregou ele porque ele afirma que um certo Jesus está vivo. A única causa que podemos ser perseguidos por causa de Jesus é acreditarmos na ressurreição, é anunciarmos que ele está ressuscitado. Porque se formos anunciar um Jesus que parou no sepulcro, não iremos convencer ninguém, ainda iremos sofrer com os nossos próprios pecados e não por causa de Jesus. Não importa as dificuldades enfrentadas, não importa as nossas fraquezas, Jesus estará sempre ao nosso lado para nos fortalecer e renovar a nossa caminhada. É isso que nos ensina o Evangelho de hoje. Quando Jesus, depois da ressurreição, se encontra com Pedro, ou se reencontra com Pedro. Pedro, tu me amas? Apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? E naquele momento, Pedro baixou a cabeça e sentiu profundamente a negação que ele fez de Jesus. Eu me lembro de um quadro pintado por um autor do século XVI, é o Greco, né? Que ele pintou Pedro no momento que ele se mostrava arrependido. E aí, esse quadro ficou conhecido de maneira espiritual, porque naquela fisionomia de Pedro, pintado por esse autor, mostra a humanidade de Pedro. Nós somos humanos, nós podemos errar, nós podemos falhar, mas o sofrimento é quando nós permanecemos no erro, mesmo Jesus indo ao nosso encontro e nos questionando.
tu me amas? Naquele momento, isso expressa o quadro, né, o grego expressa a humanidade de Pedro. Deixemos expressar a nossa humanidade, porque sempre há esperança de vivermos a ressurreição de Cristo. Inclusive o quadro traz de um lado o anjo que anuncia que Jesus está vivo, uma luz lá no fundo do quadro. Do outro lado do quadro, Maria Madalena, que foi ao túmulo e foi anunciar depois que Jesus estava vivo. Deixemos que a anunciação de que Jesus esteja vivo, através daquela pessoa que Jesus nos enviar para anunciar para nós a ressurreição, entre de fato nos nossos corações a palavra de ressurreição e nos leve à verdadeira conversão de coração, buscando assim uma vida nova em Cristo, e essa vida nova em Cristo é a experiência de ressurreição, de salvação. O Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.